Por isso eu quero convidar você, aleluia, a abrir a palavra do Senhor em Isaías 41, versículo 10. Pai, nós queremos te exaltar e te glorificar, tu já tens falado conosco, Senhor, mas o Senhor é um Deus que fala. Se nós virarmos a noite aqui, Senhor, e sair um povo, entrar outro povo, Senhor, e tiver alguém sempre, Senhor Deus, fazendo uso da palavra do Senhor, o Senhor estará falando conosco. E é assim que o Senhor nos alimenta, Senhor, com toda boa comida que tu tens para nós, Senhor. Fortalece nossos ossos, fortalece a nossa visão, a nossa audição, fortalece o nosso cérebro, Senhor, os nossos ossos, Senhor. Senhor, tu vai fortalecendo cada célula nossa através da tua palavra. Porque assim diz ela, Senhor, que tu envia a tua palavra e nos sara. E é isso, Senhor, que nós cremos, Senhor. Por isso nós te agradecemos por estar aqui, ter essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Os nossos irmãos que estão nas lives, Senhor, ouvindo a tua palavra, aqueles que vão ouvir outro dia, Senhor, ó Jesus, que tu possa enviar este pão que sacia, Senhor, a fome, Senhor, e espiritual, Senhor, e que também, Senhor, sacia a nossa fome, Senhor, terrena. Porque a tua palavra tem nos curado, ela tem nos sarado, Senhor. Ela tem trago paz, alegria, felicidade para nós, Senhor. Temos andado na tua alegria, que tem sido a nossa força todos os dias, Senhor. Por isso nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor, através do teu doce e santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ão, porém não o acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornará como pragana. Tu pelejarás, e o vento os levará, e o redemoinho espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, que te glorias no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não encontram, e a sua língua seca de sede. Eu, Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornar-se-ão em deserto, em lagos de águas, e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Porém no deserto, juntamente a faia, o pinheiro e o alosma, para que todos vejam e saibam, considera e juntamente entenda que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Amém, amados? Podeis sentar. Nesta noite nós, aleluia, já ouvimos falar de Isaías, um profeta messiânico que viu a glória do Senhor antes mesmo de Jesus vir, né? No ano 670 a.C. até 698, Isaías, ele profetizou, ele recebeu revelação de Deus, e assim ele deixou registrado para nós, para que, amado, para que nós possamos crescer. A palavra do Senhor, ela traz para nós crescimento, né? Nós vamos entendendo. Às vezes ouvimos hoje uma palavra e não a entendemos, né? Ela passa batida, você não entendeu, não entendi, né? E ela vai. Mas outro dia você ouve ela e ela entende, você entende. E ela, o que ela faz? Ela dá fruto dentro de você. Ela produz algo que você precisa para a tua vida.
E Isaías, ele começa a falar com o povo, né? Por quê? Porque Jesus Cristo ia ser o ajudador do povo, não só de Israel, mas de todos, né? Hoje nós ainda estávamos conversando sobre isso, porque quando nós vemos ali que Abraão, ele teve mais filhos, né? Ele teve outra mulher, ele teve mais filhos, e nós vamos vendo que o povo, ele foi o quê? Espalhado. Então, aleluia, você pode ser uma descendência de um dos filhos de Abraão, não é? Pode ser. Por quê? Porque, na verdade, tudo estava lá no Éder, e através do Éder tudo foi espalhado. Aleluia, né? E uns, quando nós estamos aqui terça-feira estudando, nós vemos que sobe pessoas no reino, que são pessoas que temem a Deus, e filhos que sobem e temem a Deus, e pais não temeram, ou vice-versa. Aleluia, mas a história foi sendo escrita através de quê? De homens e mulheres, amado, foram passando. Homens que temeram a Deus, mulheres que temeram a Deus, e que não, outros que não temeram, né? Independente se era de Israel ou se não era de Israel. Muitas pessoas que não eram, aleluia, de Israel, temeram o Senhor. E nós temos isso registrado, né? Não estou, tá achando isso, não. Nós temos registrado isso de Raabe e muitos outros, né? Que se curvaram. Naamã foi um desses homens, né? Ele não perdeu o emprego dele, mas ele falou, me perdoa. Quer dizer, ele antecipado, ele perdoou. Ele sabia que quando ele agora dobrava o joelho lá para Rimom, aleluia, ele tinha consciência que Rimom não era Deus. Porque quantas vezes ele entrou naquele templo e deve ter pedido a Rimom para quê? Para curá-lo, e não curou, mas quando ele esteve diante do homem que temia o Deus de Israel, ele foi curado. Então, irmãos, nós vamos vendo que a história, à medida que nós vamos, aleluia, conhecendo mais do Senhor, nós vamos vendo, aleluia, as coisas, né? Porque aí nós aprendemos o quê? Que Deus, ele sonda o nosso coração. Né? Então, ninguém podia dizer que Naamã estava servindo Rimom, não podia, porque Deus conhecia se ele estava servindo ou se ele não estava servindo, ou se ele simplesmente ele estava ali trabalhando, né? Ele estava ali fazendo o quê? Exercendo o seu papel, aleluia, né? Exercendo simplesmente o seu papel. Então, o Senhor, ele começa a usar Isaías, né? Falando que fala com o povo para eles não temer. Fala com o povo, né? Não temer. Sabe, irmãos, tanta gente tem medo, não só porque hoje tudo a gente fala da pandemia, mas não tem nada a ver de pandemia, não, né? Tanta gente com medo. Muito antes da pandemia, quantas pessoas se matavam, né? Quantas pessoas tinham pânico, ficava em casa, estava em depressão, estava com isso, estava com aquilo. Por quê, amados? Aleluia. Porque o medo é uma coisa que aflige as pessoas. E as pessoas às vezes ficam com medo. Medo de sair na rua, né? Ou medo de fazer qualquer coisa. Tem gente que tem medo de recomeçar. Eu me lembro quando a Rita era pequena, ela não gostava de trocar de escola, ela tinha pânico de trocar de escola, ela não gostava, sabe? Ela tinha pânico do novo. Quanta gente era assim? Graças a Deus, hoje ela não é mais, mas quando era criança era. E se nós parar, quantas crianças que têm medo, irmão? Tem medo do escuro, tem medo de um grito, tem medo de um bichinho, tem gente que tem medo de barata. Eu acho isso absurdo, mas tem. Medo de barata, e para ele, barata é uma coisa terrível. Se você pegar uma barata e jogar em cima, o coração dispara, fica doido. Medo, não é medo. Mas por que a Bíblia diz que nós dominaria sobre os animais? E às vezes a gente tem que pegar esse pãozinho e guardar no coração, para a gente vencer esses pânicos. Por quê? Porque o inimigo sabe os pânicos que nós temos, e ele começa a nos afrontar com os pânicos que nós temos. Eu não sei qual eram os pânicos, aleluia, que aí vem falar com aquele povo, sabia que eles estavam sendo oprimidos, que eles estavam sendo perseguidos, que eles estavam sendo em cativeiro, né? Mas o Senhor, ele dá uma palavra, aleluia, de conforto, porque é isso que Deus tem para os filhos, amado, palavra de conforto, né? Palavra, você vê que um pai, ele pode brigar com o filho quando o filho chega em casa e ele nem fala que tirou uma nota ruim. Mas se o filho chega perto do pai, triste, olha, pai, eu tirei essa nota ruim, até estudei, mas na hora eu fiquei nervoso, não consegui. Sabe, o pai não vai brigar, o pai vai abraçar, meu filho, você vai ter que estudar um pouco mais, você vai se recuperar, você vai fazer as coisas.
Assim é Deus, amado, com a gente, né? Assim é Deus com a gente. Deus, Ele sempre tem uma palavra de conforto ao nosso coração, né? Ele fala, não te assombre. Vê que o Senhor, Ele fala isso com Josué também, né? Não temas, não te assombre, se esforça. O Senhor vem falando isso que com os filhos. Vê que a linguagem é a mesma para todos os filhos e em todo tempo. Por isso que a Bíblia é o quê? É a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra do Senhor é assim, né? Se você leu ontem, amado, talvez você leu ontem e não entendeu. Aí você lê hoje, você entende. Outro também não entendeu. Aí mês que vem, às vezes eu acho engraçado, que a gente prega tanto uma passagem, aí de repente você encontra o irmão da igreja, aí ele fala assim, puxa, aquela pregação de ontem, puxa, eu nunca ouvi aquela palavra, né, ela que eu ouvi ontem, ela veio no meu coração assim, ela abriu meu entendimento, eu ri dentro de mim, eu falo, é o dia, meu amado, que você abriu o coração para receber aquela palavra. Mas eu falo dentro de mim, né? Não vou falar quantas vezes se falou aquilo, quantas vezes, né? Nunca ouvi isso. Às vezes, amado, acontece isso. Por quê? Porque nós temos que ter o nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus. E mesmo com o nosso coração aberto, sabe, irmãos, a gente não consegue, como é que se diz? Definir toda a palavra do Senhor naquele dia para a nossa vida. O Senhor vai nos alimentando dia após dia, né? É o leitinho que o Senhor dá para alguns, é a feijoada que Deus dá para outro, mas o Senhor, Ele vai curando cada um de nós. E isto é maravilhoso aos olhos do Senhor, meu amado, em ver o nosso crescimento. Eu gosto muito de bichinho, eu gosto de ver os bichinhos crescer, o tempo. Eu gosto de ver as crianças crescer, é o tempo de crescimento. Tudo tem um tempo de crescimento. E hoje você faz uma coisa, amanhã você não consegue fazer. Às vezes é impressionante como com um mês, né, uma criança, ela consegue mudar tanto, muda até às vezes o jeito de lidar, o jeito de ser. Porque a cada dia, amado, há um crescimento para nós, assim como há na vida espiritual também. Então Isaías começou a falar com aquele povo, aleluia, dizendo para ele, aleluia, porque eu sou o teu Deus. Olha, Deus, Ele está falando conosco hoje. Eu sou o teu Deus. Não fica assombrado, não, né? Não temas, não fica temeroso com isso, com aquilo, né? Porque sou eu que te fortaleço, sou eu que te sustento, sou eu que te ajudo com a destra da minha justiça. Ele é justo, meu amado, Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos, além do que nós pensamos, aleluia, e além, aleluia, do que nós imaginamos. Isaías, ele vai falar, no livro dele, ele vai falar isso várias vezes, ele vai falar praticamente a mesma coisa, lá no 43:5, aleluia, mas antes de Isaías, quando Moisés, aleluia, ele deu a lei, né, quando ele deu a lei lá em Deuteronômio, aleluia, 31, tá, o 6 diz assim, esforçai-vos, vê, a mesma palavra, a mesma. Esforçai-vos, aleluia, vós, e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, os olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu o farás herdar. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espante. Olha que o mistério, meu amado, está em você não temer e não se espantar e se esforçar, né? E se esforçar. Quantas pessoas, aleluia, né? Não por causa da pandemia, meu amado, é porque Deus tem abençoado o teu povo. Deus tem, de uma forma sobrenatural, todo aquele que busca a Deus, Deus abençoa com cura, Deus repreende o devorador, Deus repreende o migrador, Deus vai repreendendo tudo, e aí a pessoa, né, começa a folgar,
às vezes, agora eu não preciso mais, né? A coisa mais triste que eu escutei foi o dia que eu fiz uma visita. Eu falei, meu irmão, você parou de ir na igreja? Eu parei, porque agora eu não preciso mais. Quando eu precisava dele, eu ia lá e ele me ajudava. Mas agora eu não preciso mais. Eu já consegui tudo que eu queria. Sabe, foi a coisa mais absurda que eu ouvi daquela pessoa aquele dia. Infelizmente, essa pessoa não está na presença do Senhor. Sabe, então é isso que o Senhor falou. Se esforça. Tem que se esforçar, porque nós temos uma terra para possuir. Nós temos uma terra, amado. A terra espiritual, aleluia, está para possuir. O que o Senhor falou com nossos pais lá no deserto, né? Por causa da incredulidade deles contra Jericó, o que aconteceu? Não entrarão no meu repouso. Há um repouso para nós. Há algo, aleluia, sobrenatural de Deus que nós não podemos nem imaginar, né? Tentaram, aleluia, né? João tentou escrever, Paulo, né? Mais sábio, estudado, um homem estudado, Paulo nem ousou. Ele falou, ouvi coisas que eu não posso falar, né? Não convém um homem falar. Então, por que isso? É pela grandeza, é o poder de Deus. Então, em todo o tempo, nós temos que se esforçar, né? O dia que esse homem falou isso comigo, amado, aleluia, deve ter já uns 20 anos, uns 15 anos, talvez, que o moço falou isso comigo, né? Não tinha pandemia, não tinha nada. Mas é porque em todo o tempo as pessoas precisam se esforçar, porque se nós não nos esforçarmos, vamos o quê? Ficando fraco, né? Espiritualmente. A gente às vezes fica paralítico espiritualmente. Ficamos paralíticos, nós estamos andando aí, o Senhor não falou, traz aí os cegos que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, vai lá, continua com o ouvido, continua com o olho, continua com o pé se movimentando, aleluia, mas o quê? Espiritualmente, aleluia, vão ficando atrofiados. Então, nós temos que nos exercitar espiritualmente, nos esforçar, para quê? Para que nós venhamos possuir a terra prometida para nós, através de quem? Através dos nossos pais, aleluia, né? Através daqueles que têm nos ensinado essa palavra com alegria, e tem que se esforçar, irmãos, tem. Aleluia, tem muitas setas malignas, muita coisa fala, né? Não precisa, dessa maneira aqui tá bom, você pode servir assim. Por quê, irmão? O inimigo nunca vem e fala assim, olha, se você parar de fazer isso, você vai acabar morrendo espiritualmente. Não, ele é astuto, ele fala, isso aí não tem importância não. Você pode fazer isso aqui, igual pode comer um pouquinho a mais de sal, isso não faz mal não faz mal. Quando chega uma certa idade da tua vida, a tua pressão está lá em cima. Você está doente, porque hoje não faz mal. Você comer de vez em quando um churrasquinho, puxado no sal, é gostoso. Aleluia, mas come toda semana para você ver o que vai acontecer com a tua vida. Então, é as coisas espirituais. E Deus, Ele vai nos ensinando, né? Ele fala, eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. Por quê, irmãos? As pessoas não contendem conosco, às vezes querem nos envergonhar, né? Às vezes nós passamos pelo vale da enfermidade, e a pessoa, mas e seu Deus? Seu Deus não cura? Mas você não está sempre na igreja? Né? E as pessoas querem nos afrontar, as pessoas querem nos envergonhar, aleluia, né? Mas confundido, aleluia, ficarão eles, aqueles que pelejam, meu amado, porque com Deus não se peleja. Quem fica pelejando contra a palavra de Deus, ele está pelejando contra o próprio Deus. E Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. E às vezes a gente até pensa assim, por que Deus não trata com fulano? Por que Deus não trata com cicrano? Sabe por quê, irmão? Porque Ele é misericordioso. O Filho não veio para condenar ninguém, o Filho veio para salvar. Para isso Jesus veio. Jesus veio para salvar e não para condenar. Como foi falado de João Batista aparece e João Batista começa a pregar com autoridade, fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Gostaram daquela palavra de João Batista? Todo mundo ia atrás de João Batista. Uns ia, quebrantava o coração, era batizado, entendia, aleluia, que tinha que se arrepender, entendia aquilo, mas muitos não entendiam. Muitos não entendiam, até gostava, tem gente até que gosta, aleluia, de Jesus, né? Para não falar da igreja, gosta de crente, aí eu até gosto, né? Mas para mim não serve isso. Era o pessoal que servia a João Batista, amado. A palavra diz que o Herodes, né? Ele gostava de João, e ele temia João.
Ele temia João, gostava. Mas João falou uma palavra com ele que ele não gostou. Acho que nem ele. Foi a mulher de João, né? A cunhada de João, que era a mulher de João, não gostou. E na hora oportuna, o que ela fez? Ela pediu a cabeça dele. Por quê? Porque não quis mudar. Porque não quis, meu amado. Às vezes é muito mais fácil a gente retroceder nas coisas que alguém fala, que o Espírito Santo fala conosco, né? Porque se a gente ouve alguma coisa e aquilo começa a remoer, vai para o joelho, meu amado. Se não quer ir para o joelho, senta na tua cama, senta lá no seu sofá sozinho e chama Jesus para uma conversa. Jesus, por que eu ouvi isso? Por que essa palavra me incomoda tanto? Por que eu fico tão irritado com essa palavra? Porque como é que eu posso, meu amado, me irritar com a palavra do Pai? Como eu posso? Como um filho pode se irritar com o ensinamento do pai terreno? Como pode? Ele tem que parar, ele tem que ver que o pai está certo. O pai já passou aqueles processos. Por isso que está ensinando. Então, Jesus, aleluia, e o pai, eles são assim, ele nos ensina. E quando alguma coisa nos incomoda, nós temos que perguntar, Senhor, por que isto me incomoda tanto? Por quê? E pode ter certeza, meu amado. Talvez você esteja lavando sua vasilha, talvez você esteja indo para o seu trabalho, dirigindo o seu carro. De repente, o Espírito Santo flui dentro de você de uma forma tão grande e traz o esclarecimento para você. Aleluia, porque para isso ele veio. Para isso ele veio, meu amado. O Senhor veio, aleluia, para nos fazer sábio. Aleluia, o Senhor veio, aleluia, para fazer coisas grandes, tremendas. Aleluia, em nossa vida. Glórias a Deus por isso. Aleluia. O Santo de Israel, ele é poderoso, aleluia, para fazer além do que nós pedimos, pensamos e esperamos, aleluia. Então, em Êxodo também, 23, 22, né? O Senhor, ele fala, aleluia, revelou para Isaías o que já tinha falado, aleluia. Lá em Êxodo ele fala, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, quase com a mesma palavra que Isaías fala no 11, aleluia, né? O Senhor já tinha falado com o povo, tinha falado com nossos pais lá no início, aleluia. Eles que vão ficar, se vocês ouvirem a minha voz, eles que vão ficar indignados, eles que vão ficar, porque eu vou ser inimigo deles, aleluia. E quando o Senhor vai ser inimigo, meu amado, é no dia do juízo. As pessoas que zombaram, as pessoas que acham, fulano é bobo, vive na igreja, fulano vive não sei o quê. Sabe, irmãos, a gente não vive na igreja, a gente vem se alimentar, a gente vem aqui, eu preciso me alimentar. Eu vou te falar uma coisa, eu conheço bastante a palavra, mas se eu ficar uma semana sem vir na igreja, dentro de mim, alguma coisa murcha. Tá? Ô, pastora, é verdade, eu estou falando uma verdade para você. Alguma coisa dentro de mim murcha, sabe? Porque o que me mantém é esse vinho, sabe? Quando eu venho aqui, eu me encontro com o meu Senhor, eu me encontro com o meu noivo. Aleluia, isso aqui me dá esperança, porque ele falou o quê? Eu não despeço ninguém vazio. Então, quando eu venho aqui, o Senhor me abastece de algo que eu não vejo, que eu não sinto, aleluia, mas que me faz eu caminhar. E se eu não venho, tem um vazio, alguma coisa murcha aqui dentro, sabe? Era a porção que Deus tinha para mim aquele dia, aleluia, e eu não vim. Sabe, Deus, a cada dia Ele tem uma porção para nós. Se você ficar e não almoçar, meu amado, e aleluia, não suprir o seu almoço com alguma coisa, né? O que acontece? Você vai ficar com fome. Você vai ficar com fome. Então, é assim a nossa vida espiritual. E o Senhor, Ele foi ensinando o teu povo, né? Então, nós vamos ver isso também. A Isaías, lá no capítulo 45, Isaías vai também, por 24, Isaías vai falar com eles também, né? Então, o mundo, meu amado, ele vai reconhecer que Jesus como o Senhor. E quem não conhece, aleluia, na vida perece. Isaías estava falando, vai vir um Salvador, não precisa temer, né? Não precisa. Por quê? Porque o Salvador, aleluia, ele virá. E vocês não precisam, aleluia, ficar temendo. Ele vem anunciando Jesus, aleluia, no 45, 24. Aleluia, ele fala bem assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, e quem te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho
estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Então é Ele que faz tudo, é Ele que fez tudo, é Ele que faz, né? E no começo, aleluia, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E nós vemos a conversa do Pai e do Filho, aleluia, quando falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o Senhor, Ele tem dominado sobre tudo e sobre todos. E nós temos que, o que, amado? Reconhecer essa soberania, essa grandeza do Senhor em toda a nossa vida, né? Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Quem me deu alguma coisa para que eu deva retribuir? Debaixo do céu, tudo é meu. Então, qual é a minha oração? Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem me abençoado, porque o Senhor tem me ajudado, e eu posso te retribuir aquilo que o Senhor mesmo me deu. Sabe? Nós damos a Deus o que Deus nos deu, amado. Então, quanto mais você tem de Deus, mais você vai dar para Deus. Quanto mais um coração grato você tem para Deus, você vai dar. Quanto mais você entender a palavra, mais você vai, aleluia, exaltar o Senhor pela grandeza dEle. Mas tem gente que não entende, amado. Você já não encontrou gente que fala assim: trabalho como conseguir isso aqui, porque trabalhei tanto, aí comprei esse terreno, comprei essa casa, comprei não sei o quê, fiz uma economia terrível, aí consegui trocar os móveis tudo. Não, irmão, você trocou porque Deus te ajudou, né? Você trocou, e se nós trabalhamos além do que nós podemos trabalhar, é porque Ele tem nos dado saúde para isso. Porque senão a gente não aguenta, né? O que eu aguentava com 30, eu já não aguento hoje. O que eu aguentava com 40, o que eu aguentava com 50. Você vai vendo que de 5 em 5 anos a sua vida ela vai, né? Mas o Espírito que está em nós, Ele é o mesmo. E Ele é mais acrescentado ainda pela gratidão, pelo poder da trajetória da nossa vida aqui na terra. Isaías, ele começou a falar: vocês não precisam temer, vocês não precisam, porque o teu Redentor, né, ele virá e ele vai ajudar, né? Mas é difícil, amado, para aquele povo. Hoje nós temos Jesus. Aquele povo, para ouvir a voz de Deus, eles precisavam dos profetas, eles precisavam lá do sacerdote para falar com Deus, para fazer as suas ofertas, mas nós não. Vê que a gente chega aqui e a gente oferta a Deus. Oferta o louvor, fala com Deus. Você vai na tua casa, você fala com o Senhor. E mais do que falar com o Senhor fala com você. E você sente a presença de Deus. Aleluia. E o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoando em nossas vidas todos os dias. Aleluia. Deus, ele vai fazendo coisas maravilhosas na nossa vida. E assim nós vamos caminhando com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem manifestado o poder dele na nossa vida, amado. Deus tem, aleluia, multiplicado o azeite. Deus tem multiplicado a farinha. Deus tem, amado, aleluia, né? Deus tem tirado o veneno da panela. Aleluia, o veneno está aí na panela, meu amado. Mas Deus tem tirado o veneno da nossa casa. E nós louvamos o Senhor por isso, né? Tirou. Não, meu amado, Deus tem tirado o veneno. Sabe? Já vivi experiência linda de Deus tirar o veneno realmente. E Ele tirou. Aleluia. Comprovado pelo médico, o negócio ia ficar assim, mas não ficou. E nem no médico não foi. Sabe por quê, meu amado? Porque o Senhor entrou. E foi dentro dessa palavra: Senhor, se nós comermos alguma coisa mortífera, bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano nenhum. Escondi a palavra no meu coração, meu amado, para não pecar contra ti. Sabe por que você tem que, aleluia, guardar a palavra? Porque na hora que acontece uma coisa, você tem que pegar a palavra. Porque o Senhor falou o que para Jeremias? Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então não é criança, não é adulto, não é velho, não é nada, meu amado. O que? Na criança tem que saber a palavra. Porque na hora da necessidade, ela pega a palavra e ela lança a palavra. Quando ela lança a palavra, meu amado, o diabo é derrotado e o nome do Senhor é exaltado na nossa vida. É a palavra que derrota. Quem derrotou o diabo quando ele foi tentar Jesus? A palavra.
Ele levou a palavra, Jesus tinha a palavra. Aleluia. E aí, meu amado Deus, é justo. A palavra, você não pode, né? Não tentará o Senhor teu Deus. O que o diabo estava fazendo? Ele estava tentando a Deus. Aleluia. Mas Jesus, ele era a palavra. E ele tinha a palavra. Aleluia. De resposta àquela palavra. Às vezes o próprio diabo, ele vem com uma palavra na nossa cabeça e a gente é mesmo. Mas isso é palavra de Deus, né? Isso é palavra de Deus. Não, meu amado. Sabe, nós não podemos aceitar. Nós fomos ensinados por muito tempo errado. Eu gosto muito de Jó, porque Jó, ele foi um homem íntegro. Ele era um homem íntegro, era. E Jesus falou que ele era íntegro, o Senhor falou que ele era íntegro. E Satanás foi lá perturbar Jó, né? Fez, segundo, né? E esse dia eu estava observando uma coisa em Jó, né? Hoje em dia nós vemos muitas desunião entre irmãos, né? Mas os irmãos de Jó eram unidos. Eles morreram tudo junto, porque estava tudo unido na festa. Né? Estava tudo unido, irmãos. Estavam lá na festa unidos. Tinha união. E Jó, quando ele sofreu tudo aquilo, ele entendeu que Deus tinha dado os filhos para ele, ele tinha perdido os filhos. Mas depois também, ele entendeu uma coisa. Que ele não podia estar passando aquilo que ele passou, sabe por quê? Porque ele temia a Deus, porque ele guardava os mandamentos. Ele não fez como o jovem rico que chegou perto de Jesus e falou assim: o que me falta para mim entrar no teu reino? O que me falta? Quando eu faço uma pergunta dessa, dentro de mim eu sei o que me falta. Mas Jó afirmou, né? Não, eu não tenho nada para que o Senhor venha tratar. Porque os irmãos foram lá fazer o quê? Os amigos, irmãos, né? Foram lá falar. E isso acontece muito, né? Às vezes eu ia na casa do irmão, o irmão está lá doente, coitado, já acabado. A gente fala, ó, você está... Pensa aí, não tem uma coisa não? Você não está com ódio de ninguém? Você não tem que perdoar ninguém? Você não tem que fazer isso com ninguém? Você não tem que fazer, não tem que fazer? E começa a apontar, né? Começa a apontar. A gente ora e pede o Espírito Santo para tratar, meu amado, que o Espírito Santo sabe tratar. Mas não cabe a nós ser igual os amigos de Jó, que foram lá para acusar Jó. Né? Se a gente vai fazer uma visita num doente, nós temos que orar para que o Espírito Santo ele venha esclarecer. Né? Se tem alguma coisa que prende a enfermidade, que solte. E o Senhor faz isso. Agora não cabe a nós falar. Né? Que a pessoa que Deus está fazendo isso, que Deus está fazendo aquilo, sabe? Nós não podemos ser como os amigos de Jó. Porque nós vemos qual foi o fim. O fim foi o quê? Que ele teve que orar para os seus amigos. Que seus amigos estavam todos perdidos. Né? E às vezes a gente peca por bobeira. Falta de entendimento da palavra. A gente peca, meu irmão. Né? Peca. A gente comenta um com o outro. Comenta com a Nelly. Ô Nelly, você viu aquilo lá? Ó, deve ter alguma coisa errada lá, hein? Porque, ó, sabe, irmãos? A gente não sabe. Só Deus sabe. A não ser que Deus te revele. Você tenha certeza que foi Deus para você falar. Mas isso aí é uma coisa assim, igual falar bom dia e boa noite. Todo mundo que está doente, nego acha que Deus está tratando em alguma situação. Estou falando mentira, todo mundo que está aqui já viveu essa história. E já ouviu essa história. Tá, não é isso, meu amado. É que cada um de nós, né? Jesus, ele não dá para mim uma carga maior do que eu possa suportar. Não dá para você uma maior do que você possa suportar. Cada um tem aquilo que possa suportar. Ele não tenta ninguém, além do que nós podemos. Não tenta. Não somos tentados pelo Senhor, né? E os amigos de Jó achou que ele estava sendo tentado pelo Senhor. O Senhor estava fazendo, ele tinha que ter um conserto para alguma coisa na vida dele acontecer. Mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Né? E a experiência que ele teve com Deus foi muito grande, porque ele falou, eu conhecia Deus de ouvir falar. Você vê que só de ouvir falar, ele temia a Deus. Só de ouvir. Mas hoje, como o pastor Celso já falou, ele está em nós, irmãos. Né? E nós podemos e devemos, né, errar, quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Aleluia. Coríntios 10, 4 e 5, a palavra do Senhor diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que se seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou de maior parte deles. Por isso foram prostrados
no deserto, né? Aquilo que eu falei, aleluia, com vocês, é o 15. Vocês querem 1 Coríntios 10, 4, 5. É o 15, né? Quando ele diz: eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, e montes trilhados, e moerás, e os outeiros tornarão como pragana. Porque Jesus, meu amado, ele é a pedra. E ele vem o que? Nos esmiuçando. Cada dia, o Senhor, ele tem trabalhado na minha e na tua vida. Se eu viver 10 anos, se eu viver 5, se eu viver 15, se eu viver 1, até a última hora, Deus, ele estará trabalhando na minha vida, ou trazendo crescimento, ou trazendo conserto. Nem sempre Deus está trazendo um conserto. Se você não estiver errado, Deus não está trazendo conserto para você, está trazendo crescimento para você, e o crescimento você tem que passar, né? Então, no começo a gente conhecia Deus de ouvir falar. As pessoas falavam isso e aquilo, aí você vinha, você pregava, de repente você tem entendimento. Aí você entra lá em Jesus pregando, né? Não se ouvia a sua voz nas praças, aí você cresceu. Não se ouve gritos, né? Por quê? Porque a sabedoria não grita. Jesus, ele não precisava gritar. A palavra dele penetrava lá no íntimo, né? É o importante. Às vezes nós queremos, aleluia, um culto avivado, é gostoso. Meu amado, é gostoso. Mas às vezes a gente sai, nem ouviu o que falou, não caiu a palavra, não ficou. E o que vou ler hoje? Você não lembra nem de um versículo. Lembra de um versículo. Aí você tem que procurar lá dentro de você, na cabeça, ou perguntar em alguém o que se leu, o que se falou na igreja hoje, né? Miqueias, meu amado, ele vem falando sobre isso, né? Miqueias, ele fala, aleluias, Miqueias 4:13, ele diz bem assim: levanta-te, trilho, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre e de cobre as tuas unhas, e esmiuçará a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Não foi o que Jesus fez? Tudo que Jesus trilhou, tudo que Jesus fez o quê? Ele fez para o Pai. Toda a glória que Jesus, aleluia, ele veio trazer nesta terra, ele veio manifestar o reino, ele veio manifestar o Pai, a vontade do Pai, para mim e para você. Então, amados, nós temos que entender, Jesus, ele é o centro de tudo. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Aleluia. Tudo vinha caminhando para Jesus. E agora, meu amado, continua caminhando para Jesus. Continua caminhando para a volta de Jesus. E nós temos que ficar o quê? Atentos, aleluia, a todas as coisas. Por quê? Sabe, irmão, quem conhece Jesus não vai ser enganado. Não vai, sabe? Vai, o tempo pode passar, que não vai ser enganado. Às vezes a gente fica meio preocupado com tanta tecnologia, com tanta ciência, com tanto isso, com tanto aquilo, né? E Jesus, ele fala, né? Quando vir o Filho do Homem, será que vai haver fé na terra? Vai, meu amado, vai haver aqueles que não dobraram o joelho, vai haver, né? Em nome de Jesus, aleluia. Se não for no nosso tempo, vai ser no tempo dos nossos filhos. Se não for no tempo dos nossos filhos, vai ser no tempo dos nossos netos. Vai ser no tempo, aleluia, vai ser no tempo. Mas vai haver da nossa descendência homens e mulheres que não dobraram o joelho a Baal. Não dobraram. Por quê? Porque para nós não vale encantamento, meu amado, não vale. O que é os ídolos? Os ídolos é nada. Os ídolos é nada. Às vezes as pessoas têm medo. O que o ídolo pode fazer? Não pode fazer nada. Nada mesmo o ídolo pode fazer. E nós temos que ficar o quê? Firme no Senhor todos os dias da nossa vida, olhando somente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Nem o 21 ele fala, apresentai as vossas demandas, diz o Senhor, trazei os vossos firmes razões, diz o rei de Israel. Né? Então ele fala, ó, traz as suas causas, vê aí o que você quer, né? Que eu julgue. Não era isso que o povo, aleluia, fazia, que
Moisés estava fazendo, já estava cansado, e Jetro chega e fala, não, pega aí 70 homens, 70 anciões, né? Ora sobre eles, desce unção sobre eles, para que eles possam também julgar as coisas. Então o Senhor, aleluia, Ele não mandou, aleluia, eu ir lá em João, nem em Pedro, nem em Mané, né? Mas Ele falou, vem cá, traz as suas demandas aqui para mim, aleluia. Sabemos que às vezes nós precisamos conversar com alguém, aleluia, precisamos, meu amado, porque às vezes nós estamos tão perturbados, a nossa mente, o problema é tão grande, aleluia, que nós estamos vivendo num momento que nós precisamos desabafar, precisamos falar com alguém, mas nós temos que procurar quem? Pessoas, amado, que têm o Espírito de Deus, porque aí não será a pessoa falando conosco, mas será Deus falando através daquela pessoa, aleluia, e assim Deus, aleluia, Ele vai falando conosco, e aí o Senhor, Ele fala, né, em Isaías 45, o Senhor dá a revelação em Isaías e fala, anunciai, chegai-vos, tomai conselho, todos juntos, quem te ouvir isto desde a antiguidade, quem desde então o anunciou, porventura não sou eu, o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Então o Senhor, aleluia, Ele vai, né, frisando para aquele povo. Você vê que o povo, ele estava disperso. O povo, né, alguém fala assim, ó, e ali é bom. Ó, Deus está ali também, porque a gente vai ali e acontece isso. Ah, também ali, também é bom. Deus está ali, porque acontece isso, acontece aquilo. Ah, irmão, não posso falar que um dia Deus não estava na igreja católica, aconteceu uma coisa boa. Aleluia. Eu sofri um acidente, eu era católica, e eu orei a Deus. Eu orei a Deus para o meu rosto não ficar deformado, e meu rosto não ficou. Eu levei 23 pontos no rosto, e não tem marca. E eu tinha tendência a quiloide, eu tenho tendência a quiloide. Depois que eu vim para o Evangelho, eu tinha quiloide na minha cesárea. Depois que eu vim para o Evangelho, eu tomei posse da palavra, e todo o quiloide da cesárea sumiu também, para a glória de Deus. Então, amado, é tomar posse da palavra de Deus, ser vivo. Isso não é para mim, isso é para nós. Para todos que ouvem e crê, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque o braço do Senhor, Ele quer ser o quê? Manifesto. Ele quer ser manifesto. Ele quer. Mas nós temos que servir o Senhor como o único Deus. O que nós não podemos fazer é dividir a glória do Senhor, né? E eu dei honra a Jesus. Porque eu pedi a Jesus, eu falei, ó Jesus, nunca vi um leproso, mas a palavra diz que o Senhor curou o leproso. Se o Senhor curou o leproso, só pode não deixar meu rosto deformado. E Ele não deixou, para a glória dEle. Então eu dei glória a Ele, amado, aleluia, mesmo estando em um lugar onde eu tinha ensinamento, aleluia, errado, né? Mas eu também era muito assim, né? Por que eu vou pedir em um se eu posso pedir em outro? Se eu posso pedir a Deus, eu não vou pedir no santo. Aí eu já acreditava mais em Deus do que no santo, sempre fui assim. Então, quer dizer, mas quem faz isso? Irmão, é Deus. É Deus que já nos formou assim. Antes de eu nascer, Ele já me conhecia. Às vezes a pessoa fala assim, fulano é católico, beato, que ele nunca vai se salvar. Não, irmão. Se ele é católico, beato, é porque ele tem sede de Deus. Se ele tem sede de Deus, aleluia, aquele que busca, encontra. Ele está buscando a Deus. De repente, Deus entra no sonho dele, se revela para ele. Se revela. É diferente de outras coisas, sabe? Porque eles estão sendo ensinados errado, beleza. Mas um dia Deus entra no sonho e mostra, sabe? Mostra. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu tive um sonho e eu via Deus numa montanha e Deus me chamava. E eu falei, não posso ir, meu filho é pequeno, não posso ir. Ele falou, você pode vir, porque dele eu cuido. Ele falou comigo. E hoje eu estou aqui, porque o Senhor, aleluia, cuidou de todas as coisas, meu amado. Então você entende? Deus vai se revelando a nós. A gente vai buscando. Você tem sede de Deus? Se você tem, sabe? Se alguém da tua família tem sede de Deus, você pode continuar orando, que o Senhor, Ele vai se revelar à pessoa. Aleluia. Porque o Senhor, aleluia, Ele é bom em todo o tempo. O 23, ele fala, anunciai-vos as coisas que ainda hão de vir, para que saibas que sois deuses. Ou fazes bem, ou fazes mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Nós vemos que Jesus também, ele veio e ele começou a anunciar as coisas que iam acontecer, né? Ele começa, ele fala lá em João, quando ele vai falar de Judas, ele fala, aleluia, lá em João o Senhor, ele vai falar
de Judas. Ele fala lá em João 13, 19, o Senhor, ele fala, aleluia, desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou, né? Quando ele vai dizer que Judas vai trair. Então ele fala, eu estou falando que um vai me trair, por quê? Porque quando acontecer, vocês vão ver que eu sou, eu sei de tudo, eu sei lá da frente, eu sei, né? Eu sei também do passado, porque Moisés desejou ver meus dias e viu. Então ele vai falando, mas como é que você pode, né, conhecer Moisés? Se você tem 30 anos, 30 e poucos anos, aleluia, porque ele é desde a eternidade, antes que o mundo fosse criado, né? O Senhor é. Eu hoje comentei com a pastora Fátima, que ontem eu ouvi um louvor e ele, né, ficou assim comigo, e eu fiquei prestando atenção naquele louvor, porque a menina que estava louvando o Senhor, ela começou a louvar e falou assim, antes do primeiro mundo, o Senhor já me amava e me conhecia. Né? Então, desde sempre, meu amado, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que faz todas as coisas para nossas vidas. Então, nesta noite, Deus, Ele está fazendo o quê? Fortalecendo a nossa fé. E é isso que nós precisamos. Se eu estiver firme na fé, quando vir uma notícia ruim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a palavra do Senhor, eu vou orar e eu vou crer. Mas, pastores, se não acontecer, você orou, aleluia, e você colocou a palavra do Senhor diante dele, a qual ele vela para cumprir. E se aconteceu de outra forma, é porque, aleluia, era a melhor forma que Deus tinha para te responder. A melhor. Nós vemos que quando Lázaro morre e mandam buscar Jesus, Jesus não vem. Depois Jesus fala assim, Lázaro está dormindo. Se está dormindo, Senhor, para que nós vamos lá? Queriam matar o Senhor, agora nós vamos lá. Aí Jesus, ele fala assim, não, para que vocês creiam. Lázaro está morto, mas vamos lá despertar do sono. Mas Jesus falou o quê? Que Lázaro dormia. E Jesus vai. Marta e Maria clamaram por Jesus. E Jesus não deixa ninguém sem resposta. Talvez Marta e Maria, minha irmã, estava sendo atormentada pelo diabo. Né? O diabo falando assim, viu? Ele era tão amigo de vocês, vinha na casa de vocês, vocês faziam comidinha para ele, dava coisinha para ele. Ó. Agora, não quis nem saber. Estava lá, o que ele está fazendo lá, que não veio aqui? Né? E ela chorando, é mesmo. Os fariseus lá. Ele não era tão amigo. Ele não é tão amigo, não sei o que as pessoas ficam falando. Ele também não é tanto como vocês falam. Ele ficou. Mas quando Jesus chegou, Jesus fala com ela, Marta, eu já não te disse, se credes verás a glória de Deus? Senhor, eu creio. Creio mesmo. Você vê que aí ela continuou crendo. Quando chegou diante de Jesus, irmão, não tem como estar diante de Jesus e não crer em Jesus. Não tem. Não tem. Por isso que às vezes a gente vem aqui e a gente se sente tão fortalecido, parece que nós vamos sair dessa porta aí. Eu me lembro uma época que eu tive muitos problemas na minha vida, tudo que eu queria estar era dentro da casa de Deus. Eu não queria sair da casa de Deus, sabe? Não queria. Eu queria ficar dentro da igreja. Parece que dentro da igreja não havia problema. Quando eu estava dentro da igreja, não existiam os problemas na minha cabeça, não me atormentava. E a gente sai daqui, parece que resolveu tudo. Quando a gente chega lá, fora, a gente parece que deixa de crer. Hoje isso não acontece comigo, mas no início acontecia. A gente deixa de crer. Mas quando ela chega diante de Deus, ela podia não estar crendo, mas agora quando ela chega diante de Jesus, o Espírito Santo que está sobre o Senhor para sobre ela, e ela lembra de tudo que Jesus falou. Ela falou, eu creio que tu és a ressurreição e a vida, e que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Ela que profere isso, irmão. Se alguém lembra disso, mas eu não me lembro que alguém falou isso. Ela fala, e eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus falava da ressurreição dele, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas agora ela já fala que o irmão dela também vai ressuscitar. Porque o Senhor se revela para ela. Mas Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. E chama Lázaro para fora. Quantas vezes coisas que estão mortas dentro da nossa vida, o Senhor ressuscita. Ressuscita da nossa família. Ressuscita quando a gente pensa que não tem mais jeito, amado. Para Deus tem jeito. Para Deus tem. Para Deus nem a morte é perdido. Porque aqueles que morrem, que dormem no Senhor, aleluia, não morreram, mas passaram desta vida para outra. Para Deus tudo tem jeito, meu irmão.
Na mão do adversário tudo é perdido. Tudo é perdido na mão do adversário. Mas na mão do Senhor tudo prospera. Tudo, meu amado, é maravilhoso. Tudo na mão do Senhor, a glória do segundo dia é melhor do que a primeira. Com certeza. Todo dia com o Senhor é assim. A glória só aumenta. A gente andando com o Senhor, a glória só aumenta. Então, amados, Isaías, movido pelo Espírito Santo, ele fortalece aquele povo. Ele traz, aleluia, para aquele povo, né, o poder do Senhor. Ele renova as forças de cada um. Fala, ó, traz aí, vai trazendo. Então, amado, tem uma dificuldade? Fala com Deus. Quer falar com o missionário, com o irmão, quer orar junto? Amém, glória a Deus. Faça isso, mas busque. Não temas, não fica com medo. Porque se o Senhor está falando isso, meu amado, o medo tem pairado nas pessoas. O medo tem agitado as pessoas. Né? Não temas. Eu sou contigo, eu te esforço. Né? Mas para Deus nos esforçar, nós também temos que dar um passo de fé. Passo de fé, meu amado. Aqueles homens que desceram, os 4 amigos que desceram aquele homem pelo telhado, né? Eles deram um passo de fé. Um passo de fé que, às vezes, as pessoas falam, não, já tenho, eu vou tentar um sim. Né? Por quê? Porque, na verdade, eles poderiam o quê? Poderia até apanhar. Porque você pensa a sujeira que fez, quando começou a descer, o pessoal olhando para cima, quantos olhos que caiu sujeira. Né? A gente vê uma passagem, amado, você vê ali. Né? Mas olha, sabe, o transtorno que foi para aquele milagre acontecer. Mas aconteceu, porque deram um passo de fé. Um passo de fé. E aí, meu amado, todo o transtorno que foi, quando aquele homem levantou e andou, acabou-se o transtorno. O que falar diante de um milagre? Milagre não se explica, se vive. E aquele homem viveu aquele milagre, porque ele creu. E creu. Não creia, meu amado. Não tem ninguém maior do que o nosso Deus. Você se firmar no Deus que você serve, no Deus que nós servimos, nós vamos vencer todas as situações e glorificar e exaltar o Senhor. E vamos tomar posse da terra prometida, de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Aleluia. Né? Vamos tomar o vinho que Jesus falou que nunca mais tomaria, mas tomaria conosco no seu reino. Oh, maravilha! Né? Então nós vamos ter o melhor banquete, que Ele foi preparar uma ceia para nós. E nós vamos, aleluia, nos alimentar de uma forma tremenda e poderosa. E para isso nós temos que o quê? Perseverar, não temer, não tema nada, meu amado. Esqueça, né? Esqueça um pouco disso, daquilo que falam, não importa. Vai ficar pior, mas se ficar pior, Deus está conosco, não importa. Não importa, é isso que nós não temos que ter medo. Porque se começar, poxa, vai ser pior do que agora. Vai ser pior, meu irmão, sabe? Não tem essa preocupação. Porque Ele está comigo. Ele está conosco. E nós não precisamos temer. A gente vê Deus dar livramentos assim, fora de série. Nós estava na Dutra. E a Dutra, ela tem aquele canteiro assim que desce. O carro saiu ali, a poeira sumiu. Paulo gritou, olha o carro. Paulo gritou, olha o carro. O cara tomou de novo a direção e entrou de novo na pista. E graças a Deus não tinha nenhum carro. E ele, né, eu falei, glória a Deus, Senhor, tu deu livramento para ele. Não sei se ele é teu filho ou se ele não é, mas a gente vê a tua boa mão estendida sobre todos. Então, amados, aleluia, é o Deus que trabalha por mim e por você. Trabalha por toda a terra, sabe por quê? Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos entendam esse plano de salvação. Que um dia me salvou e te salvou. E que está aí de mão estendida para salvar todos aqueles que se aproximar dele. Amém? Vamos orar, vamos levantar nesta noite. Depois nós estaremos ungindo com a unção da família nesta noite. Fazemos parte desta família, né? Com esta unção, meu amado, quebrando todo o temor, às vezes, de alguém da tua casa, tirando todo o medo, né? Porque só Jesus para tirar o medo, meu amado. Só Jesus. Aleluias. Às vezes as pessoas têm medo de coisas bobas, né? Eu falei, tem coisas, você nem sabe por que você tem medo. Mas é tudo que o inimigo quer, roubar a minha e a tua paz. Mas Jesus veio para nos dar paz.
né? E Ele quer nos dar paz, tranquilidade, alegria para nós prosseguirmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nós te exaltamos pela Tua palavra, Senhor. Nós te engrandecemos, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. E a Tua bondade, Senhor Deus, aleluia, dura para sempre. A Tua grandeza, Senhor amado, aleluia, é insondável. Deus, quem pode falar alguma coisa? Como podemos te exaltar, Senhor? Usamos, Senhor Deus, as palavras que nós conhecemos, mas é tão pouca, Senhor, para dizer tudo que Tu és em nossas vidas. Somos gratos a Ti por tudo que Tu tem nos ensinado. Somos gratos por fazer parte desta família, Senhor. Oh, meu Deus, irmãos, Senhor, que uns fortalecem os outros. E que nos alegramos, Senhor, em nos vermos, Senhor. Nos alegramos, Senhor, em estar em comunhão, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que a Tua glória venha, Senhor. Meu Deus, limpa, Senhor, purifica. Se está havendo alguma contenda, se tem alguém, Senhor, contendendo com nossos irmãos, Senhor, se tem contenda dentro de casa, Senhor, nós repreendemos nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Envia Teu anjo, Senhor, aí nesta casa e vai operando, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor. Que a Tua paz reine, Senhor. Que Teu doce Santo Espírito ministre no coração de cada um para prosseguir andando em paz, Senhor. Sem murmuração, sem gritaria, Senhor. Oh, meu Deus, que o lar, Senhor, seja, Senhor, um pedacinho do céu. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita os leitos conjugais, guarda, Senhor. Livra, meu Deus. Ó Paizinho querido, Santo de Israel. Visita os filhos, Senhor. Que os filhos sejam obedientes aos pais, Senhor. Que o temor do Senhor esteja em nossos corações, Senhor. Desde o mais novinho, Senhor, até o mais velho, Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós queremos ter a Tua sabedoria, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, aleluia, Te exaltar e Te glorificar, Senhor Deus, com a sabedoria do alto, papai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sabemos que Tu estás em nós, se move em nós e através de nós, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Como Te louvamos, Senhor, ainda tem lenha, ainda tem fogo, Senhor. Ó Deus, tem disposição para o Senhor nos usar, para quem o Senhor quiser, Senhor, da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, Senhor. Somos servos, Senhor, e como servo, queremos Te servir, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor, dentro dos nossos lares, no meio da nossa família, Senhor. Por onde andarmos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que Tu possa se revelar através de nós, trazendo cura, salvação e libertação. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias.